debates de uma semana acadêmica da Escola de Administração da URGS, em 2011, deram início a uma associação de egressos do curso, que mais tarde, em 2022, foi responsável por criar o Fundo Amanhã. Para celebrar seus 3 anos de atividades, foi realizado um evento no dia 4 de junho, aqui no Salão de Atos. Conversamos com alguns participantes para entender o que é essa iniciativa e como ela funciona. O Fundo Amanhã ele é um fundo perpétuo, inspirado nos fundos americanos, tá? Mas nós puxamos um pouco mais o exemplo de Babson do que de Harvard e das outras grandes universidades que têm um fundo muito grande por trás. Como a gente não tem esse capital todo, acumular esse montante e aí o rendimento ser utilizado para programas para a universidade demoraria muito tempo. E a gente sabe que a nossa comunidade tem dores imediatas, tem algumas necessidades dos nossos alunos, dos nossos professores que precisam ser atendidas agora. Então, ao mesmo tempo que nós temos um programa de captação de longo prazo para constituir esse fundo, nós temos projetos de curto prazo, como a Amanhã Tech, como o Pertencer, como o BA, que eles têm um destino imediato e parte do recurso captado para esses projetos vai para o longo prazo, formando esse colchão de recursos para o futuro. A gente teve aqui já 12 doadores, empresas institucionais, né, e 37 pessoas físicas e ex-alunos, né. Então é pouco, mas é bastante. E a gente conseguiu chegar até aqui com uma estratégia super importante. A gente tem uma equipe dedicada para fazer o trabalho que a gente está se propondo. Ou seja, não adiantava contar com o tempo meu e de outras pessoas parcial, porque não vai acontecer, né? A gente não é prioridade. Então a gente botou uma equipe dedicada desde o começo, desde o primeiro dia, e acho que esse foi o grande diferencial de trilhar o sucesso que a gente chegou aqui até agora. Chegamos nos 3 anos aqui super fortes, né, enquanto fundo, não só na parte de entregas, mas na parte financeira também, né, e buscando captações novas, né, novos doadores, empresas e pessoas físicas aqui, super bem-vindos, que é isso que vai garantir aqui a perpetuidade do fundo, né. Parte basicamente é como que a gente incentiva as pessoas a doarem para o nosso Fundo Amanhã, não é? Eu acho assim que uma forma que a gente tem de retribuir o que a gente recebeu no passado é doando para o fundo, não é? Fiz 2 graduações. Se eu fosse pagar numa universidade privada na época, meus pais não tinham condições, né? Então a universidade pública me proporcionou a ter uma bela graduação, conquistar o mercado de trabalho, atuar na minha profissão. Então por que doar? Porque é uma forma de a gente retribuir o que a gente recebeu no passado, né? E também a qualificação dos estudantes, né? Isso eu acho que é importante, porque às vezes o aluno tem uma deficiência em inglês, uma deficiência na parte de tecnologia, e isso o fundo tenta contribuir para melhorar, não é? E pode ter tranquilidade que o nosso fundo tem governança, a gente tem conselho deliberativo, tem conselho fiscal, tem comitê de investimentos, a gente cuida para saber que aquele dinheiro que foi doado, ele tem uma responsabilidade, que a gente aplique ele de forma consciente, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem para formar, né, as pessoas, formar os estudantes com, né, todas essas questões que a gente tem enfrentado de novas tecnologias e novas demandas, mudanças constantes do mercado de trabalho. E é uma alegria muito grande de poder, né, estar junto com o fundo, não só nesses momentos assim de celebração, mas também ajudar o fundo, né, nas diversas demandas que o fundo atua para poder também ajudar exatamente nisso que a gente vai conversar hoje, de ajudar na formação dos nossos jovens, de pensar, né, o que a gente precisa também contribuir, seja de um modo mais formal, né, no seu processo educacional, mas seja também em todas as outras demandas, né, que o fundo também tem ajudado a cumprir. Uma das histórias que podemos conhecer aqui hoje é da Júlia Alves, estudante de medicina da URGS. Recentemente, ela foi aprovada para fazer um curso em Harvard, uma das universidades mais prestigiadas do mundo e mais antigas dos Estados Unidos. O fundo ele entrou na minha vida num momento bem triste, assim. Eu fui uma das vítimas da enchente, então eu estava desabrigada. E uma amiga minha me mandou um edital dizendo que tinha um programa vinculado à URGS que estava ajudando as pessoas que tinham sido atingidas, alunos em situação de vulnerabilidade naquele momento. Eu me inscrevi e quando eu vi, o projeto ele era muito mais do que isso. O fundo ele já existia há um tempo e eu fiquei muito admirada e até fiquei um pouco triste de não ter
conhecido ele antes. Eu costumo dizer que o fundo abriu portas que eu nem sabia que estavam fechadas para mim. Então, eu nem imaginava coisas e eu consegui realizar a partir dele. Então, eu sinto que era muito mais do que uma questão financeira, sabe? Ele conseguiu me oportunizar vários workshops, várias entradas em cursos, etc. Foi muito importante. Junto com ele, eu consegui patrocinar a minha primeira viagem de avião para São Paulo, em que eu levei um artigo que eu tinha feito. E eu consegui ganhar o primeiro lugar lá na USP com esse artigo. Então, assim, para mim foi algo incrível e o fundo ajudou muito nisso. Com esse mesmo artigo, que é um artigo também que fala sobre as enchentes, sobre os desastres naturais, eu comecei a enviar para vários laboratórios lá do exterior, de Harvard principalmente. E eu queria muito oportunizar para conseguir melhorar essa pesquisa e conseguir fazer ela ter um conhecimento internacional. E eu não achei que ia dar certo. Eu mandei várias cartas, várias motivações, mostrando a minha pesquisa e falando, ok, alguém acredita em mim, me dá uma oportunidade. E depois de 26 tentativas, eu consegui um sim. Então, eles falaram que estavam super a fim de investir comigo nessa pesquisa e foi quando eu consegui. Então, fiquei muito feliz, Harvard me disse sim. Enquanto aluno e mesmo egresso, eu sentia uma distância muito grande da nossa comunidade, das nossas empresas com a academia. E nós não acreditamos que há um desenvolvimento, que há inovação, que há geração de riqueza sem essa interação entre as duas partes. Um vive do outro, né? Então, acho que o nosso papel é muito de conectar pontes, fazer essas pessoas e essas empresas se unirem e juntas fazerem o desenvolvimento de todo o Estado. Eu acho que a gente tem muitos desafios, né, hoje, enquanto universidade. E eu penso que um desafio grande que a gente tem é justamente esse fortalecimento de um senso de comunidade, né? Não é porque a gente sai da universidade, depois como egressos, que a gente deixa de fazer parte dessa comunidade. Eu acho que o fundo, ele ajuda exatamente nesse papel, né? De dizer que mesmo egressos, a gente pode continuar ativos e vinculados à universidade, contribuindo para esse ecossistema e contribuindo também para as próximas gerações de estudantes que vão vir aí. Eu acho que, na minha visão, é muito isso, assim, é fortalecimento de um senso de pertença junto à nossa querida, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.